Olá pessoal, então esse aqui vai ser um aulão onde a gente vai resolver todas as questões da prova do Colégio Naval de 2019 para 2020, prova amarela. Então, a primeira questão do enunciado diz: coloque falso ou verdadeiro nas afirmativas abaixo em relação aos números naturais, assinalando a seguir a opção correta. Então, aqui estão as afirmativas, aqui estão as opções. Então, a primeira afirmativa diz que se dois números não primos são primos entre si, então ao menos um deles é ímpar. Então, lembrando que números primos são aqueles números que são divisíveis só por eles mesmos e pelo número 1. E números primos entre si são aqueles números que não têm um número que divida os dois ao mesmo tempo. Então, eu posso ter dois números dessa forma aqui: dois pares, um par e um ímpar, e dois ímpares. Será que se os dois forem pares, será que eu posso ter números primos entre si? Se eles forem os dois pares, eu não posso ter números primos entre si, porque todo número par é divisível por 2. E para ser primo entre si, não pode ter nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo. Então aqui no caso vai ter sempre o número 2 dividindo os dois. Então eles não podem ser par e par. Agora, será que podem ser par e ímpar? Aí vamos supor, se eu tiver o número 4 e o número 15, o 4 é par, o 15 é ímpar, eles não são primos, mas são primos entre si. Por quê? Porque não tem nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo, 4 e 15. E se os dois forem ímpares? Eu posso ter o número 9 e o número 35. O 9 é ímpar, o 35 é ímpar. Os dois não são primos, mas não existe nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo. Então isso quer dizer que um dos dois números tem que ser ímpar. Então essa afirmativa aqui é verdadeira. A próxima diz que o produto de três números naturais consecutivos é um múltiplo de 6. Então, se eu tenho três números naturais e consecutivos, eu vou ter sempre entre eles um número par e um número múltiplo de 3. Para ser um múltiplo de 6, o número tem que ser múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo. Então, como eu vou ter sempre três números dessa forma aqui, eu vou estar sempre multiplicando um número par e um número múltiplo de 3. Então, eu vou ter sempre um múltiplo de 6 aqui. Porque nessa linha eu vou ter 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 24. 24 é múltiplo de 6. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 é múltiplo de 6. 5 vezes 3, 30. 30 vezes 4, 120. 120 é múltiplo de 6 e por aí vai. Então quer dizer que essa afirmação aqui ela é verdadeira. Essa outra diz: a soma de três números naturais consecutivos é um múltiplo de 3. Como é que eu represento três números naturais consecutivos? Se o primeiro é x, o segundo vai ser x mais 1, o terceiro vai ser x mais 2. Somando aqui, eu vou ter 3x mais 3. Colocando 3 em evidência, eu vou ter 3 que multiplica x mais 1. Nesse caso aqui, para qualquer valor que eu coloque no lugar do x, eu vou estar multiplicando ele por 3. Vou estar somando 1 e multiplicando por 3. Então, ele vai ser um múltiplo de 3. Então, essa afirmação aqui também é verdadeira. E essa última aqui diz que o número primo 13 divide a expressão 2019 elevado a 13 menos 2019. Para descobrir se isso aqui é verdadeiro ou falso, a gente vai usar a aritmética dos restos. A aritmética dos restos diz que se eu tenho uma expressão e divido por um número qualquer, posso calcular o resto da divisão dividindo cada termo pelo divisor e depois fazendo as mesmas operações com o resto. Então eu tenho aqui 10 vezes 20 mais 8 dividido por 9. 10 dividido por 9
vai dar quociente 1 e resto 1. 20 dividido por 9 vai dar quociente 2 e resto 2. 8 dividido por 9 vai dar quociente 0 e resto 8. Como é que eu estou multiplicando e somando? Então vou fazer 1 vezes 2 mais 8, que vai dar 10. 10 não pode ser o resto de uma divisão por 9, porque se eu estou dividindo por 9, o maior resto tem que ser 8. Então eu pego 10 dividido por 9, vai dar resto 1. Então quer dizer que o resto dessa divisão aqui é 1. Realmente, se vocês fizerem 10 vezes 20, vai dar 200. 200 mais 8 vai dar 208. Se vocês dividirem 208 por 9, vocês vão ver que vai dar resto 1. E se eu tivesse uma potência aqui no meio? Se eu tivesse 5 ao quadrado dividido por 3. Se eu pegar 5 dividir por 3, eu vou ter quociente 1 e resto 2. Como eu estou elevando aqui ao quadrado, eu faço 2 ao quadrado, que vai dar 4. 4 também não pode ser o resto de uma divisão por 3. Então eu divido 4 por 3, vai dar 1. Então esse aqui é o resto dessa divisão. Realmente, se vocês pegarem 25, que é 5 ao quadrado, dividido por 3, vai dar 8 e resto 1. Então eu vou usar essa propriedade aqui para achar esse resto. Então, dividindo isso aqui por 13, se eu pegar 2019 dividido por 13, eu vou achar resto 4. A mesma coisa aqui, vou achar 4 vai dar 12. E 1 dividido por 13 vai dar quociente 0 e resto 1. Então agora, para eu fazer aqui 4 vai dar 12, isso aqui vai dar muito trabalho. Eu posso fatorar essa expressão aqui usando o produto notável. Isso aqui é aquele produto notável que diz que a ao quadrado menos b ao quadrado vai ser igual a mais b multiplicar a menos b. Por quê? 4 elevado a 12 é um quadrado perfeito. 1 também é um quadrado perfeito porque é 1 ao quadrado. Então aqui no caso o a é 4 e o b é 1. Então eu vou aplicar essa propriedade aqui. Quer dizer que isso aqui vai ser igual a 4 que multiplica 4 a sexta menos 1, que multiplica 4 a sexta mais 1. Lembrando que 4 a sexta vezes 4 a sexta é 4 a 12. Acontece que 4 a sexta menos 1 também é um produto notável, porque 4 a sexta é um quadrado perfeito, 1 também é um quadrado perfeito. Então eu posso simplificar dessa forma: 4 a terceira menos 1, que multiplica 4 a terceira mais 1. E aqui eu não mexi. Agora 4 a sexta eu posso simplificar escrevendo 4 a terceira vezes 4a terceira. Então agora eu tenho aqui uma potência mais simples para resolver. Então eu posso calcular aqui os parênteses e fazer a divisão, achar o resto da divisão. Aqui vai ficar 4 vezes 63, porque 4 ao cubo é 64. 64 menos 1, 63. Aqui 4 ao cubo é 64. 64 mais 1, 65. E aqui ficou 64 vezes 64 mais 1. Isso aqui tudo dividido por 13. Agora então aqui eu vou aplicar a aritmética dos restos. 4 dividido por 13 vai dar quociente 0, resto 4. 63 dividido por 13, eu vou achar quociente 4, resto 11. 65 dividido por 13 é uma divisão exata, porque 13 vezes 5 é 65. Então aqui o resto é 0. Se aqui o resto é 0, então já vou multiplicar todos os outros números por 0. Então aqui o resto vai ser 0 mesmo. Se o resto dessa divisão é 0, quer dizer que 13 divide, vai dar uma divisão exata nessa expressão aqui. Então essa afirmação aqui também é verdadeira. Então quer dizer que a resposta da questão é a letra A. Então essa foi a questão 1 da prova do Colégio Naval de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Então, o enunciado diz: seja y igual a mx2 mais m menos 1x menos 16, um trinômio do segundo grau na variável x
e com m pertencente ao conjunto dos números reais. Sabendo-se que as raízes R1 e R2 de y são tais que R1 é menor do que 1 e 1 menor que R2, a soma dos possíveis valores inteiros e distintos de m é. Então, como aqui é uma equação do segundo grau, eu posso dizer que a soma das raízes R1 mais R2 vai ser o que? Menos B sobre A. Então, vou ter menos m menos 1 sobre m, que vai ser 1 menos m sobre m. E o produto R1 vezes R2 vai ser C sobre A, que vai ser menos 16 sobre m. E olhando aqui para essa desigualdade, a gente pode separar aqui dois termos. A gente vai ter R1 é menor do que 1, então quer dizer que R1 menos 1 vai ser menor que 0. E R2 é maior que 1, quer dizer que R2 menos 1 vai ser maior do que 0. Como eu quero chegar no valor de m, eu vou multiplicar essas duas expressões aqui, depois substituir os valores de m. Então isso quer dizer que R1 menos 1 vezes R2 vezes 1 vai ser menor do que 0. Por quê? Esse termo aqui é negativo, esse aqui é positivo. Menos vezes mais vai dar menos. Então esse termo todo inteiro aqui vai ser negativo. Fazendo aqui a distributiva, então vou chegar nessa expressão aqui. Então R1 vezes R2 é esse termo lá em cima. R1 mais R2 vai ser esse termo aqui. Então, substituindo, eu vou ter aqui essa expressão, igualando os denominadores. Então vou chegar aqui menos 17 mais 2m sobre m tem que ser menor do que 0. Então agora eu vou achar as raízes dessas duas equações aqui e vou combinar os sinais. Então agora vou pegar aqui 2m menos 17 igual a 0. A raiz dessa equação é m sobre 17 sobre 2. m igual a 17 sobre 2. E m, a raiz vai ser m igual a 0, que é 0 mesmo. Então agora, estudando aqui o sinal de cada uma dessas equações, então vou ter que essa raiz aqui é 17 sobre 2. Essa aqui é uma equação do primeiro grau, ela é uma reta, então a raiz está aqui 17 sobre 2, para cá o sinal é positivo, para cá o sinal é negativo. Aqui para m igual a 0, aqui também é uma reta, então aqui eu tenho a raiz 0, para cá é tudo positivo, para cá é tudo negativo. Combinando então os sinais, eu vou ter que menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos, mais com mais vai dar mais. Como ele quer os valores negativos, então a resposta vai estar aqui entre 0 e 17 sobre 2, que é 8,5. Então quer dizer que os valores que vão estar aqui vão ser o quê? Vão ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como ele quer a soma dos possíveis valores, então vou somar isso tudo aqui, vai dar 36. Então a resposta da questão é a letra A. Então, essa foi a questão 2 da prova do Colégio Naval de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Então, o enunciado diz: uma jovem lê todos os dias pela manhã, à tarde ou à noite, mas como é atarefada, nunca consegue ler por 3 turnos consecutivos. Como é muito dedicada, também cuida para nunca ficar 3 turnos consecutivos sem sua leitura habitual. Seguindo essas regras, ela observou que o último livro que terminou foi lido de tal forma que foram necessários 28 turnos de leitura para finalizar esse livro. Em 12 manhãs, 7 tardes e 10 noites, ela não leu qualquer parte desse livro. Com base somente nesses dados, quantos dias essa jovem gastou com a leitura desse livro? Então, essa é uma questão simples, é praticamente uma questão de raciocínio lógico. Porque, pelo enunciado, a gente vê que em um dia ela tem 3 turnos.
manhã, tarde e noite. E pelo que o enunciado está dizendo, a gente vê que o total de turnos de leitura foi 28, que é o que está aqui. O total de turnos sem leitura é a soma desse aqui, 12 mais 7 mais 10, que vai dar 29. E o total de turnos com e sem leitura é 57. O problema é que saber quantos dias ele gastou. Então, como cada dia tem 3 turnos, o total de dias foi 57, o total de dias vai ser 57 dividido por 3, que vai dar 19. Então quer dizer que ela levou 19 dias para ler o livro. Então, isso quer dizer que a resposta da questão é a letra A. Então essa foi a questão 3 da prova do Colégio Naval de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. O enunciado diz: observe a figura a seguir. Nela temos dois triângulos equiláteros de lado 2 raiz de 3. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 4 da prova do Colégio Naval de 2019 para 2020, prova amarela. Então o enunciado diz: observe a figura a seguir. Nela temos dois triângulos equiláteros de lado 2 raiz de 3. Sabe-se que o círculo no interior do primeiro triângulo e o quadrado no interior do segundo triângulo têm as maiores áreas possíveis. É correto afirmar que a razão entre os perímetros do círculo e do quadrado é igual a. Então, olhando primeiro aqui para esse triângulo aqui, onde a gente tem o quadrado, ele é um triângulo equilátero. Então a gente vai dizer que a gente vai chamar esse triângulo aqui ACB, que é um triângulo retângulo, e a gente vai dizer que esse segmento AB tem 2 raiz de 3, como está falando aqui no enunciado. Como ele é um triângulo equilátero, essa altura aqui AC vai dividir esse lado ao meio. Então quer dizer que CB é 2 raiz de 3 sobre 2, então aqui vai ser raiz de 3. E H aqui a gente ainda não sabe, a gente vai descobrir. E a gente vai usar também esse triângulo aqui, AMN, a gente vai fazer a semelhança entre esses dois triângulos. Como aqui o lado do quadrado é L e AC é a altura do triângulo equilátero, então essa altura também vai dividir esse lado ao meio. Então esse MN vai ser L sobre 2. Então olhando aqui primeiro para o triângulo ACB, então pelo teorema de Pitágoras a gente pode descobrir o tamanho de H. Então isso quer dizer que 2 raiz de 3 ao quadrado, que aqui é a hipotenusa, vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado, que é esse lado aqui de baixo, mais H ao quadrado. Desenvolvendo aqui, a gente vai achar que H é igual a 3. Agora então olhando para esse triângulo AMN, então como esse lado inteiro aqui é 3, aqui esse lado do quadrado também é o mesmo tamanho do segmento MC, quer dizer que o segmento AM vai ser 3 menos L. E aqui MN vai ser a metade do quadrado, porque como eu falei aqui, essa altura divide esse lado aqui ao meio. Então aqui vai ser L sobre 2. Então agora a gente vai fazer a semelhança entre esse triângulo e esse aqui, o ACB. Então isso quer dizer que 3 está para 3 menos L, assim como raiz de 3 está para L sobre 2. Aí invertendo aqui então, a gente vai ver que isso aqui é igual a 2 raiz de 3 sobre L. Agora resolvendo essa proporção, vou fazer isso vezes isso, igual a isso vezes isso. Então quer dizer que 3L vai ser igual a menos 2L raiz de 3 mais 6 raiz de 3. Desenvolvendo aqui, a gente vai descobrir que o lado do quadrado é 6 raiz de 3 sobre 3 mais 2 raiz de 3. Esse é o lado do quadrado, então quer dizer que o perímetro do quadrado vai ser 4 vezes isso. Então vai ser 24 raiz de 3 sobre 3 mais 2 raiz de 3. Agora então a gente vai calcular o perímetro do círculo. Para calcular aqui o perímetro do círculo, a gente vai então usar
esse triângulo STU, porque esse segmento aqui é a altura, então aqui também vai ser 3. Então isso quer dizer que esse lado aqui, SU, vai ser esse lado inteiro, que é 3 menos o raio, então vai ficar 3 menos R. Aqui ST é o raio, e TU é o mesmo tamanho aqui da base, que vai ser raiz de 3. Então agora, para descobrir o valor de R, a gente vai usar aqui o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. Então isso quer dizer que 3 menos R ao quadrado vai ser igual a R ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Desenvolvendo então aqui, a gente vai descobrir que R é igual a 1. Se o raio é 1, o perímetro de qualquer circunferência é 2πr. Então o perímetro dessa circunferência vai ser 2π. Agora então que eu já sei o perímetro do círculo, o perímetro do quadrado, é só fazer aqui a razão. Vai ser 2π sobre 24 raiz de 3 sobre 3 mais 2 raiz de 3. Invertendo aqui, eu vou ter 2π que multiplica 3 mais 2 raiz de 3 sobre 24 raiz de 3. Eu posso simplificar, dividir aqui por 2, aqui por 2, ficou aqui essa fração. E agora então, como é que eu tenho a raiz no denominador, eu posso racionalizar multiplicando aqui o denominador por raiz de 3, aqui por raiz de 3. Então eu vou ficar com isso aqui. Agora então, 12 vezes 3, 36. Então quer dizer que a razão vai ser π raiz de 3 que multiplica 3 mais 2 raiz de 3 sobre 36. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra D. Então essa foi a questão 4 da prova do Colégio Naval de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Então, o enunciado diz: observe a figura a seguir. Nela, o arco AC de centro B mede 90 graus. M é o ponto médio do diâmetro AB do semicírculo em preto. Essa figura representa o ponto de partida de um desenhista gráfico para a construção do logotipo de uma empresa. As áreas das partes clara e escura somadas são iguais a 4 elevado a π. Após a análise, ele resolve escurecer 30% da área clara e apronta o logotipo. Nessas condições, é correto afirmar que a porcentagem da área da parte clara sobre a área total será igual a. Então, essa figura aqui, ABC, ela é o que? Ela é um quadrante de uma circunferência inteira. Ela é a quarta parte de uma circunferência que tem o raio BC. E o que o problema quer saber é a porcentagem da área de 30% dessa figura aqui clara em relação à figura inteira ABC. Então, para chegar aqui na figura clara, nos 30%, a gente tem que calcular primeiro a área desse quadrante aqui inteiro, que eu vou chamar de ST. Como esse raio aqui é BC, então, e ele é a quarta parte da circunferência inteira, então vou dizer que ST vai ser π vezes BC ao quadrado, né, que é o raio ao quadrado, sobre 4, que é a quarta parte da circunferência. A área escura é o que? É a semicircunferência aqui. E o raio dessa semicircunferência aqui vai ser o que? Vai ser metade desse raio aqui BC. Então quer dizer que essa área SE vai ser π vezes BC sobre 2 ao quadrado sobre 4. Isso aqui vai ser π BC ao quadrado sobre 8. E agora essa área clara então vai ser o que? Vai ser a área ST, que é a área inteira, menos essa área escura. E eu chamei de SC2 o que? Essa área que vai ficar com a área clara menos 30% dela. Então SC2 vai ser SC, que é a área clara, menos 30 sobre 100 vezes SC. Então aqui já tem o valor então de ST, já tem o valor de SE, falta calcular aqui SC. SC vai ser ST menos SE, então vai ser
π bc ao quadrado sobre 4 menos π bc ao quadrado sobre 8. Fazendo aqui a subtração, então a gente vai ter que SC é π bc ao quadrado sobre 8. Agora então, para calcular SC2, que vai ser essa área aqui menos o 30%, a gente vai primeiro calcular 30% da área clara. Então vai ser 30 sobre 100 vezes π bc ao quadrado sobre 8. Então isso aqui vai ser 3π bc ao quadrado sobre 80. Isso aqui é o que? É 30% dessa área aqui. Como ele quer saber quanto que vai sobrar tirando 30%, então a gente vai fazer o que? O SC2 vai ser π bc ao quadrado sobre 8, que é o SC, menos os 30%, que é isso aqui. Então ficou aqui essa subtração de duas frações. Fazendo aqui a subtração, a gente vai achar que SC2 é 7π bc ao quadrado sobre 80. Então o que o problema quer saber é quantos por cento isso aqui equivale da área total, que é π bc ao quadrado sobre 4. Então agora a gente vai fazer uma regra de 3. Quer dizer que π bc ao quadrado sobre 4, que é o ST inteiro, né? É 100%. A gente vai achar qual é a porcentagem sobre que equivale de 7π bc ao quadrado sobre 80. Então aqui eu botei isso aqui, está para x. Então para resolver aqui, vai resolver essa regra de 3. Então vai ter isso aqui. X vai ser isso vezes isso sobre isso. Então simplificando aqui a fração, eu vou cortar isso com isso. Vai sobrar 70 vezes 100, que é 700, né? Sobre 80 vezes 4, que vai ser aqui 1/4, que eu vou inverter, vai ficar 4. Fazendo aqui essa multiplicação, a gente vai achar 35%. Então quer dizer que essa área aqui equivale a 30% dessa área aqui. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra D. Então essa foi a questão 5 da prova do Colégio Naval de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Então o enunciado diz: sejam A1, A2, A3 até ANCN os divisores do número K. Então aqui está a expressão do número K, organizados em ordem crescente dos números naturais. Considerando que A é raiz de 108 e B é raiz de 3, determine o algarismo maior absoluto do número T igual a A1 mais A2 mais A3 até ANCN e marque a opção correta. Então quer dizer que a gente tem que calcular aqui o número K e depois achar os divisores dele e fazer aqui a soma, dizer que T é igual a soma. Então para calcular aqui o número K, a gente primeiro vai simplificar essa expressão. Para simplificar essa expressão, aqui a gente tem um expoente negativo. O que significa o expoente negativo? O expoente negativo, quando a gente tira o expoente negativo, ele vai inverter aqui a base. Aqui, como é uma fração, então vai inverter essa fração. Então eu posso reescrever essa expressão dessa forma aqui. Aqui eu tinha menos 3 meios, eu botei mais 3 meios, eu deixo aqui positivo e aí inverti aqui. O 4b2 veio para o numerador e a raiz cúbica de 9 a 4 veio aqui para o denominador. Em vez de escrever 9 a 4, eu escrevi 3 a 2 ao quadrado. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso transformar essa raiz cúbica aqui num expoente fracionário. Então eu vou reescrever isso aqui dessa forma. Ficou 4b2 sobre 3a2 elevado a 2 terços. Agora então eu vou fazer a distributiva aqui desse expoente aqui dentro da fração. Então eu vou ter b ao cubo, que é b ao quadrado elevado a 3 meios. Então eu vou ter b elevado a 2 vezes 3 meios, que vai ficar b ao cubo. E 4 elevado a 3 meios é raiz quadrada de 4 ao cubo. E aqui 3 a 2 elevado a 2 terços elevado a 3 meios é 3 a 2 elevado a 2 terços vezes 3 meios,
que é o mesmo que 3 a 2 elevado a 1. Agora então, como eu tenho aqui o produto, eu tenho aqui 3 a 3 e 3 a 2, eu posso cortar 3 a 3 com 3 a 2, vai sobrar só A. Aqui o B é o cubo no mês, e aqui então 4, a raiz quadrada de 4 elevado ao cubo é 4 vezes raiz de 4. E aqui embaixo vai ficar 4B2. Então quer dizer que aqui eu vou ter A vezes 8 vezes B ao cubo sobre 4B2. Ainda posso cortar aqui B2 com B ao cubo, vai sobrar só B. Eu vou cancelar o 8 com 4, vai ficar 2AB. Como A é raiz de 108 e B é raiz de 3, então vou ter 2 vezes raiz de 108 vezes raiz de 3. Fatorando aqui o 108, então eu vou ter 2 vezes raiz de 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes raiz de 3. Desenvolvendo então aqui, eu vou achar então que o K é igual a 36. Quais são os divisores de 36? Então, é 1, que divide qualquer número, depois é 2, depois 3, depois vem 4, 5 não vai ser, aí vem 6, 7 não é, 8 não é, aí vem 9, 10 não é, 11 não é, aí ficou 12, aí depois então vem o 18 e o 36. Somando tudo, então, T é igual a 91. Mas ele quer saber o algarismo de maior valor absoluto, então o algarismo é o 9. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra E. Então essa foi a questão 6 da prova do Colégio Naval de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Então, o enunciado diz: multiplicando os valores reais distintos que resolve a equação, então aqui está a equação, encontra-se como resultado. Então ele quer que a gente ache as raízes dessa equação aqui. Essa aqui é uma equação do 6º grau, porque esse termo aqui está no 3º grau, ele está ao quadrado. Então, se eu levar ao quadrado, eu vou achar aqui grau 6. Então, para resolver essa equação aqui, se a gente prestar atenção, esse termo é igualzinho a esse. Então, para simplificar, eu posso dizer que y vai ser igual a x ao cubo menos 6x2 mais 12x menos 4. E agora eu posso substituir y nesses termos aqui. Então eu vou ter y ao quadrado menos 15y mais 36 igual a 0. Então aqui eu fiquei com uma equação do 2º grau. Para resolver aqui eu posso usar a soma e o produto. Tem que ser duas raízes que multiplicadas dão 36 e somadas dão 15. Então eu vou ter 12 e 3. Acontece que essas raízes aqui são na variável y, tem que voltar agora para a variável x. Então vou fazer esse termo aqui igual a 12, vou achar as raízes, depois vou fazer esse termo aqui igual a 3. Então eu vou ter esse aqui: x ao cubo menos 6x2 mais 12x menos 4 igual a 12. Então, passando o 4 para cá, que eu vou ter 16. Então eu fiquei aqui com uma equação do 3º grau. Mas a resolução de equação do 3º grau não está aqui no programa dessa prova. Então, para resolver, a gente pode fatorar aqui a expressão para ter uma equação com um grau menor. Então foi o que eu fiz aqui. E agora vai fazer a mesma coisa aqui com 3. Vai igualar a 3, vai passar o 4 para cá, vai ficar 7, e também vou colocar aqui o x em evidência. Então agora, para resolver aqui essa equação, a gente pode ir tentando quais valores de x eu vou poder usar, porque aqui são dois termos que multiplicados dão 16. Então tem que ver para quais valores aqui eu vou ter dois números que multiplicados dão 16. Então eu vou tentar aqui substituir no lugar de x divisores de 16. Então se eu fizer x igual a 1, substituindo aqui, eu vou ter 1 menos 6 mais 12. Aqui vai dar 7. 1 vezes 7 não vai dar 16. Então eu não posso ter x igual a 1. X igual a 2 vai ser outro divisor de 16.
Se eu substituir aqui, eu vou ter 4 menos 12 mais 12, que vai dar 4. 2 vezes 4 não vai dar 16. Agora então eu vou tentar o 4, porque o 4 é o divisor de 16. Então, substituindo o 4 aqui, eu vou ter 16 menos 24 mais 12 vai ser 4. 4 vezes 4 é 16. Então isso aqui é o 4 é uma raiz. Mas vamos ver o próximo divisor. O próximo divisor vai ser 8. Substituindo o 8 aqui, eu vou ter 64 menos 48 mais 12, que vai dar 28. 8 vezes 28 não vai dar 16. Então o 8 também não pode ser. Então, para qualquer outro divisor maior que 8, eu vou ter o que? Um produto maior. Então daqui para cá eu não vou achar mais divisor nenhum. Então o 4 já é, aqui no caso, quando eu substituo, quando igual a 16, o 4 já é a raiz. Agora vamos ver então a raiz quando eu substituo 7. Aqui quando eu tenho 7. Então para x igual a 1, substituindo aqui 1, eu vou ter 1 menos 6 mais 12, vai ser igual a 7. 1 vezes 7 é 7. Então 1 é uma raiz. Mas vamos ver agora se eu tivesse o 7. Da mesma forma que eu tenho que ter divisores do 7. Então primeiro eu usei 1. Agora eu vou usar o 7, que é um divisor de 7. Substituindo o 7 aqui, eu vou ter 49 menos 42 mais 12, que vai dar 19. 7 vezes 19 não vai dar 7. Então eu não posso ter x igual a 7. E também, se eu aumentar agora o valor do x, eu também vou aumentar aqui o produto. Então quer dizer que as raízes são 4 e 1. Então, como aqui é uma equação do sexto grau, quer dizer que eu vou ter essa raiz 4 se repetindo 3 vezes e a raiz 1 se repetindo também 3 vezes. Então agora ele diz que ele quer saber multiplicando os valores reais distintos que resolvem. Então quer dizer, 4 vezes 1 vai dar 4. Então quer dizer que a resposta da questão é a letra A. Então essa foi a questão 7 da prova do Colégio Naval de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Então, o enunciado diz: seja ABCD um quadrado de lado 1 e centro em O. Considere a circunferência de centro em O e raio 3/7. A área este da região externa ao círculo considerado e interno ao quadrado é tal que. Então quer dizer que esse desenho ele vai ficar dessa forma aqui. O quadrado tem lado 1 e a circunferência tem raio 3/7. 3/7, se a gente dividir 3 por 7 vai dar 0,4 alguma coisa. Então quer dizer que esse raio ele é menor que a metade aqui desse lado. Então quer dizer que a circunferência vai ficar dentro do quadrado. Então o que a gente tem que fazer é fazer a área do quadrado menos a área do círculo. Então a gente vai calcular dessa forma aqui. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então 1 ao quadrado é 1 mesmo. A área do círculo é πr2, é o raio ao quadrado vezes π. Então vai ser 3/7 ao quadrado vezes π, vai dar 9π sobre 49. Então essa área que ele quer vai ser o que? Vai ser isso aqui menos isso. Então vai ter 1 menos 9π sobre 49. 1 aqui, na verdade, o denominador que está aqui escondido aqui é 1. O MMC de 49 e 1 é 49 mesmo. Se eu dividir 49 por 1, vai dar 49. 49 vezes 1 é 49. E agora eu vou pegar aqui 49, vou dividir por 49, vai dar 1. 1 vezes 9π fica 9π mesmo. Aqui o π, então, eu aproximei para 3. Então ficou 49 menos 27 sobre 49, que deu 22 sobre 49. Isso aqui dá aproximadamente 0,44. Então, agora a gente tem que saber em qual desses itens aqui, em qual desses intervalos eu vou encaixar 0,44. Ele só encaixa aqui no B.
Porque 0,44 é maior que 0,4 e é menor que 0,8. Nos outros, ele não se encaixa dessa forma. Então a resposta da questão é a letra B. Então essa foi a questão 8 da prova do Colégio Naval de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. O perímetro do triângulo ABC mede x unidades. O triângulo DEF é semelhante ao triângulo ABC e sua área é 36 vezes a área do triângulo ABC. Nessas condições, é correto afirmar que o perímetro do triângulo DEF é igual a... Então, ele está comparando o perímetro com a área do triângulo ABC e do triângulo DEF. Então, a gente pode fazer aqui uma regra de 3. O perímetro do triângulo DEF vai estar para a área do triângulo DEF, assim como o perímetro do triângulo ABC vai estar para a área do triângulo ABC, porque ele diz que eles são semelhantes. Agora, o perímetro é uma medida linear. A área é uma superfície, é sempre uma medida que vai estar sempre ao quadrado. Então eu não posso montar uma regra de 3 comparando uma medida linear e uma quadrada. Então para resolver a questão eu vou fazer o que? Eu vou elevar essa coluna aqui ao quadrado. Eu vou fazer dessa forma aqui. O perímetro DEF ao quadrado, que eu ainda não sei o valor. A área DEF, ele diz que vai ser 36 vezes, né, maior. Então vai ser 36 vezes a área de ABC. E aqui embaixo, o perímetro ABC, ele está dizendo que é x. Então vou botar x ao quadrado, vai estar para a área ABC. Então agora resolvendo aqui, eu vou fazer isso vezes isso, igual a isso vezes isso. Então ele quer saber o perímetro do triângulo DEF. Então eu vou isolar isso aqui. Então vou escrever dessa forma. Esse termo aqui, o perímetro DEF ao quadrado, vai ser igual a isso vezes isso, que é 36 vezes a área de ABC vezes x ao quadrado sobre a área de ABC. Eu posso simplificar cortando aqui a área de ABC em cima com a área de ABC embaixo. Vai sobrar 36x2. Então, o perímetro de DF ao quadrado vai ser igual a 36x2. Então, para descobrir o valor do perímetro DF, eu vou achar a raiz quadrada disso aqui. A raiz quadrada de 36 é 6. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, quer dizer que o perímetro de DEF é 6x. Então, a resposta da questão é a letra C. Então essa foi a questão 9 da prova do Colégio Naval de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. A circunferência lambda inscrita no triângulo retângulo ABC tangencia a hipotenusa BC, dividindo-a em dois segmentos de reta de medidas P e Q, a partir desse ponto de tangência. A medida geométrica dos catetos B e C desse triângulo é igual a... Então, fazendo o desenho do triângulo, aqui a gente tem o triângulo ABC, a circunferência inscrita, ela tangencia aqui esse lado BC e faz aqui esse segmento P e Q. Lembrando que tem uma propriedade que diz que sempre que eu tenho um ponto externo a uma circunferência, se eu traçar duas tangentes passando por esse ponto, duas tangentes à circunferência, esse segmento aqui do ponto até o ponto de tangência tem que ser igual nos dois lados aqui. Então se eu tenho P aqui, aqui também vai ser P. Se eu tenho Q desse lado, também vai ser Q desse lado. E aqui entre A e o ponto de tangência, eu não sei o valor, então eu chamei de X.
E o problema quer saber a média geométrica dos catetos B e C. A média geométrica entre dois números é sempre o que? É a raiz quadrada do produto entre os números. Então, ele quer a média geométrica entre B e C. O lado B, na verdade, é quem? É esse segmento AC. O lado C é esse segmento BA. Então eu posso dizer que a raiz quadrada de B vezes C, que é a média geométrica, vai ser isso aqui. A raiz quadrada de P mais X vezes Q mais X, que é o lado B e o lado C. Então essa aqui já é a resposta do problema. Só que a gente não tem nenhuma das opções dessa forma aqui. Então tem que simplificar esse produto. Então, fazendo aqui a distributiva, a gente vai ter então essa raiz aqui. Agora, olhando para o triângulo ABC, ele é um triângulo retângulo. Então eu posso usar o teorema de Pitágoras aqui. Então quer dizer, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então quer dizer que P mais Q ao quadrado vai ser igual a Q mais X ao quadrado mais P mais X ao quadrado. Desenvolvendo, então, eu vou ter essa igualdade. Como eu tenho aqui uma igualdade com P ao quadrado e Q ao quadrado dos dois lados, eu posso simplificar cortando P ao quadrado e Q ao quadrado. Então, eu vou ficar com isso aqui. Como nessa igualdade aqui eu tenho todos os termos que estão multiplicados por 2, eu posso dividir tudo por 2 e simplificar mais ainda a igualdade. Então, ficou PQ vai ser igual a PX mais QX mais X ao quadrado. Agora, se a gente prestar atenção, esse segmento aqui é igualzinho a esse aqui. Então, em vez de escrever essa raiz aqui, eu posso botar então, isso aqui vai ser igual a raiz de P mais Q mais P mais Q, porque isso aqui é igual a isso, então eu escrevi isso no lugar dele. Então, isso aqui vai ser igual a raiz de 2PQ. Então, quer dizer, esse termo aqui é esse termo aqui simplificado. Então, a resposta da questão vai ser a letra D. Então, essa foi a questão 10 da prova do Colégio Naval de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Então, o enunciado diz: sabe-se que os números distintos P, Q e R são raízes do polinômio P de x igual a ax ao cubo mais bx2 mais cx, e que essa fração aqui é igual a x menos 2 sobre 3, com x diferente de 2p e x diferente de p, e p mais q igual a r menos q. Nessas condições é correto afirmar que 3a menos 2b mais c é igual a. Então, primeiro, a gente tem que descobrir, né, o valor de a, b e c. Para descobrir isso, a gente tem que primeiro simplificar essa fração aqui. Para simplificar essa fração, aqui embaixo a gente tem uma equação do segundo grau e aqui a gente tem uma equação do primeiro grau. Vamos tentar dividir as duas aqui para ver se vai dar divisão exata. Se der divisão exata, a gente pode decompor essa equação aqui. Então, fazendo 3x2 menos 9px mais 6p2 dividido por x menos 2p, a gente vai ter 3x menos 3p e resto zero. Então, quer dizer que isso vezes isso é igual a isso. Aqui eu botei 3x, porque 3x vezes x vai dar 3x2, que é igualzinho a esse termo aqui. Eu passo para cá com sinal diferente, então aqui essa soma vai dar zero. Aí aqui, fazendo essa subtração, vai dar menos 3px, eu abaixo aqui vai ficar 6p2. E aqui eu vou botar menos 3p. Menos 3p vezes x vai dar menos 3px. Eu passo para cá com o sinal invertido. Na hora que eu somar, vai sumir aqui o termo em x. Só que aqui também some porque deu uma divisão exata. Então eu posso reescrever essa fração dessa forma aqui.
no denominador, em vez de botar essa equação, eu botei x menos 2p, que multiplica 3x menos 3p. Essa equação aqui. E aqui, esse termo, eu botei aqui x em evidência, ficou x que multiplica x menos p, e aqui eu botei r em evidência, ficou r que multiplica menos x mais p. Ainda posso simplificar mais essa fração aqui, eu posso cortar x menos 2p em cima com x menos 2p embaixo. E aqui dentro do colchete, aqui eu tenho x menos p, e aqui eu tenho menos x mais p. Se a gente prestar atenção aqui, os sinais daqui estão invertidos em relação a esse sinal aqui. Se eu tivesse os sinais iguais, eu podia botar x mais x menos p em evidência. Então, se eu inverter o sinal aqui, eu deixar mais aqui e menos aqui, eu posso inverter aqui, em vez de mais r, eu vou botar menos r. Então, essa expressão aqui, transformando aqui o x em positivo e o p em negativo, eu vou ficar aqui com menos r. Então, eu fiquei com x menos p, x menos p. Agora, então, eu posso botar x menos p em evidência. Então, ficou x menos p que multiplica x. Aliás, ficou x menos r que multiplica x menos p. Sobre 3 que multiplica x menos p. Isso aqui é igual ao que? Isso aqui é essa fração aqui simplificada. Então, isso aqui é igual a x menos 2 sobre 3. Ainda cortando aqui x menos p. Com x menos p eu fiquei com x menos r sobre 3 igual a x menos 2 sobre 3. Isso quer dizer que r igual a 2. Então, já descobri uma raiz. Agora tem que descobrir p e q. Então, olhando para essa equação aqui, como eu tenho a variável x em todos os termos, eu posso botar o x em evidência. Eu posso dizer que p de x é x que multiplicar x2 mais bx mais c. Botei o x em evidência. Como eu quero descobrir a raiz dessa equação, e aqui eu tenho um produto, o que é a raiz? A raiz é o valor de x e faz a equação ser igual a zero. Então, como eu tenho um produto aqui e eu quero que isso dê zero, quer dizer que ou x é igual a zero, ou então esse termo inteiro aqui tem que ser igual a zero. Então, eu já sei que uma das raízes, além de r igual a 2, ou p ou q tem que ser igual a zero. Como é que eu vou descobrir quais dos dois são iguais a zero? Eu vou testar. Se o p for igual a zero, olhando para essa igualdade aqui que foi dada no enunciado, isso quer dizer que 0 mais q vai ser igual a 2 menos q. Agora, então, passando o q para o outro lado, eu vou ter 2q igual a 2, quer dizer que q igual a 1. Agora, se o q for igual a 0, eu vou ter p mais 0 igual a 2 menos 0, quer dizer que p igual a 2. Eu não posso ter p igual a 2, porque o enunciado diz que p, q e r são distintos. Então, se o r é 2, o p não pode ser 2. Então, eu não posso ter o q igual a 0 e o p igual a 2. Então, isso quer dizer que p igual a 0, q igual a 1 e o r igual a 2. Já descobri, então, as raízes dessa equação. Agora tem que descobrir o valor dessa expressão aqui. Lembrando que toda equação do terceiro grau, eu posso escrever dessa forma. K, uma constante K, vai ser x menos p, que multiplica x menos q, que multiplica x menos r, que são as raízes da equação. Como eu já sei que p é 0, q é 1 e r é 2, então substituir aqui. X menos 0 é x, então ficou kx, que multiplica, fazendo aqui a distributiva, eu fiquei com x ao quadrado menos 2x menos x mais 2. Somando aqui menos 2x e menos x, então ficou kx, que multiplica x2 menos 3x mais 2. Então, essa equação aqui, na verdade, é quem? É essa equação aqui. Como eu quero descobrir os valores de A, B e C, então A é o coeficiente de x ao cubo aqui, K é o coeficiente de x ao cubo aqui. As duas equações são iguais, então quer dizer que A é igual a K, B é igual a menos 3K e C é igual a mais 2K. Agora, então, eu posso calcular
essa expressão. Então eu vou ter 3A vai ser 3K menos 2B vai ser mais menos 2, que multiplica menos 3K, e mais C é mais 2K. Fazendo aqui esse produto, então eu fiquei com 3K mais 6K mais 2K, que vai dar 11K. Então, se a gente olhar aqui, a gente não tem essa resposta aqui nas alternativas, porque a gente não sabe o valor de K. Então a gente não pode dizer se K é 11, se K é 22, se K é 110. O problema não deu informação para a gente descobrir o valor de K. Então, por causa disso, essa questão deveria ser anulada. Então, o mecanismo para resolver é esse mesmo. A gente tem que simplificar a fração, descobrir as raízes e depois descobrir o valor de A, B e C. Mas da forma que foi colocado aqui, eu não sei se foi um erro de impressão, alguma coisa, não, a gente não acha a resposta que a gente achou aqui, 11K. Então essa foi a questão 11 do Colégio Naval de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Então, o enunciado diz: o número E é obtido pela expressão formada pela soma de todas as potências naturais do número 2, desde o 0 até 2019. Ou seja, E é igual a 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 2, assim até 2 elevado a 2019. O resto da divisão de E por 7 é. Então, eu tenho que calcular essa soma toda aqui. Então, para evitar de ter que calcular toda essa soma, eu posso formar uma sequência onde cada elemento vai ser a soma das potências de 2, sempre aumentando uma parcela de um elemento para o outro e dividindo cada elemento por 7. A gente vai perceber que os restos seguem uma ordem e eles se repetem depois de um determinado número. E lembrando também que, como eu estou dividindo por 7, eu nunca vou poder ter um resto 7 ou maior que 7. Os restos vão estar sempre com valor entre 0, eles vão ter um valor de 0 a 6, nunca 7 ou maior que 7. Então, montando essa sequência, o primeiro elemento seria o que? 2 elevado a 0, que é 1. 1 dividido por 7 vai dar quociente 0, resto 1. O segundo elemento vai ser 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1, que vai dar 3. 3 dividido por 7 vai ser quociente 0 e resto 3. O próximo elemento vai ser 7. 7 dividido por 7 vai dar 1 e resto 0. O próximo elemento vai ser 15. 15 dividido por 7 vai dar quociente 2 e resto 1. O próximo elemento vai ser 31. 31 dividido por 7 vai dar quociente 4 e resto 3. E o próximo elemento, 63, dividido por 7, vai dar 9 e resto 0. Então, se a gente prestar atenção aqui, os restos já estão se repetindo. Aqui eu tinha 1, depois 3, depois 0. Depois de novo 1, depois 3, depois 0. Se eu pegar o próximo elemento aqui e dividir por 7, eu vou achar o que? Resto 1. Então quer dizer que os restos vão se repetindo de 3 em 3. E como eu vou somar de 2 elevado a 0 até 2 elevado a 2019, então eu vou somar os elementos desse intervalo aqui. Isso quer dizer então que eu vou somar 2020 números, porque entre 0 e 2019 eu vou ter 2020 números. Como eu sei que os restos vão se repetindo de 3 em 3, se eu dividir 2020 por 3, eu vou descobrir quantos grupos de 3 eu vou ter de 2 elevado a 0 até 2 elevado a 2019. Se eu achar um resto aqui, o que quer dizer? Quer dizer que esse resto aqui
vai ser o elemento que vai sobrar fora do grupo. Então eu vou pegar aqui 2020 dividindo por 3, eu vou ter 673 e resto 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho 673 grupos e fora desse grupo eu vou ter um resto. Quem vai ser esse resto? Vai ser o 1. Então isso quer dizer que o resto dessa divisão vai ser 1. Se aquilo resto fosse 2, aí seria o 3. Se o resto fosse 3, aí seria o 0. Mas como o resto foi 1, então quer dizer que o resto que eu iria achar, fazendo essa soma inteira dividido por 7, seria resto 1. Então a resposta da questão é a letra E. Então essa foi a questão 12 da prova do Colégio Naval de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Então, o enunciado diz: seja A o conjunto das soluções reais da equação. Então aqui está a equação. A quantidade dos elementos do conjunto A é. Então a gente tem que resolver essa equação. A gente pode simplificar, porque se aqui eu tenho a raiz quadrada de um termo elevado à quarta potência, a raiz quadrada de qualquer elemento elevado a 4 vai ser o que? Vai ser esse elemento aqui elevado ao quadrado. Então eu vou ter isso aqui: x ao quadrado menos 5x mais 6 ao quadrado igual a 1 sobre 16. Agora ainda pode simplificar mais ainda, porque eu tenho uma igualdade, aqui eu tenho dois quadrados perfeitos, eu posso aplicar a raiz quadrada nos dois lados da igualdade. Então eu vou ter isso aqui: raiz quadrada de um número ao quadrado é como se eu cortasse aqui a raiz e cortasse o expoente, vai ficar só o termo aqui dentro. E raiz quadrada de um 16 avos é 1/4, então vou ter isso aqui. Como é a raiz quadrada, então eu tenho mais 1/4 e menos 1/4. Então aqui eu tenho duas equações. Tenho x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 1/4 e a mesma coisa igual a menos 1/4. Então vou resolver as duas equações. Aqui então, primeiro eu vou pegar essa daqui e vou passar 1/4 aqui para dentro. Como aqui é positivo, ele vai passar negativo. Então eu vou ficar com x ao quadrado menos 5x mais 23 sobre 4. E aqui eu tenho menos 1/4, vou passar para cá com ele positivo. Então vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 25/4 igual a 0. Agora o problema é que quer saber a quantidade de elementos do conjunto. Então ele não quer saber as raízes, ele quer saber as quantidades de raízes. Então é só calcular a delta de cada equação aqui. Então nesse caso aqui, lembrando que o delta é o que? É B2 menos 4AC. O A aqui é o coeficiente do x2, que é 1. O B é menos 5 e o C é 23 sobre 4. Então o delta vai ficar assim: 25 menos 4 vezes 1 vezes 23 sobre 4. Vou simplificar aqui esse 4 com esse 4, então o delta vai ser igual a 2. E aqui vai ficar 25 menos 4 vezes 1 vezes 25 sobre 4. Vou simplificar esse 4 com esse 4, vai ficar 25 menos 25, que vai dar 0. Então, sempre que eu tenho delta maior que 0, porque aqui o delta é igual a 2, então ele é maior que 0, eu vou ter duas raízes. Quando eu tenho delta igual a 0, eu tenho uma raiz só. Então quer dizer que aqui eu vou ter duas soluções, aqui uma solução só. Então ao todo vão ser 3 elementos no conjunto A. Então a resposta da questão é a letra D. Então essa foi a questão 13 da prova do Colégio Naval de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Então, o enunciado diz: observe a figura a seguir. Essa figura apresenta 10 retângulos, sendo 5 deles com números inteiros não negativos explícitos e 5 deles com números inteiros não negativos ocultos. Sabe-se que cada retângulo dado está apoiado em dois outros, de modo que
O número que ele exibe é a diferença entre os quadrados dos números exibidos nos retângulos em que ele se apoia, exceto a linha mais abaixo, com 4 retângulos em que os números nesses retângulos foram previamente escolhidos. Para exemplificar, perceba que 1.030.144 é igual a 1.015 ao quadrado menos 9 ao quadrado. Nessas condições, é correto afirmar que a soma dos números que estão ocultos é igual a... Então, essa questão aqui é praticamente uma questão de raciocínio lógico. A gente tem que descobrir os valores que estão em cada retângulo aqui. Então, eu vou dar nome aqui para os retângulos que estão vazios. Vou dizer que aqui é x, aqui é y. Então, aqui vai ser x ao quadrado menos 4, que é o quadrado desse, menos o quadrado desse. Aqui é 4 menos y2, que é o quadrado desse, menos o quadrado desse. E aqui é y2 menos 1, que é o quadrado desse, menos o quadrado desse. Então, para descobrir o valor do y, eu vou olhar para cá, para esse retângulo aqui. Ele está dizendo aqui que ele é 9. Então, ele vai ser o quê? O quadrado desse menos o quadrado desse tem que dar 9. Então, vou ter isso aqui. 4 menos y ao quadrado menos y ao quadrado menos 1 ao quadrado tem que ser igual a 9. Então, para eu desenvolver aqui, eu tenho que lembrar que isso aqui é um produto notável. Esse produto notável diz que é o que? É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então aqui vai ficar 16 menos y ao quadrado mais y à quarta menos, aí abre parênteses aqui, y à quarta menos 2, y2 mais 1, fecha parênteses igual a 9. Quando eu tirar o parênteses aqui, esse menos vai inverter os sinais aqui dentro. Então vai ficar com y à quarta menos y à quarta, posso cortar, 16 menos 1 vai dar 15, então vai ficar 15 menos 6y2 igual a 9. Passa o 15 para o outro lado, então vou ficar com menos 6y2 igual a menos 6. Então, desenvolvendo aqui, eu vou achar que o y é igual a 1. Então, se eu sei que o y é igual a 1, então eu já descobri os valores aqui de alguns desses retângulos. Ó. Aqui eu sei que esse retângulo é 1. Aqui eu vou ter 4 menos 1, que é 3. Aqui eu vou ter 1 menos 1, que é 0. Agora, então, eu posso descobrir esse retângulo aqui. Agora, como eu sei o valor desse, eu vou chamar esse retângulo aqui de W. Aí eu vou fazer dessa forma aqui, ó. W menos 9 é igual a 1015, porque esse aqui é W menos 3 ao quadrado igual a isso aqui. Desenvolvendo então aqui, eu vou achar que W é igual a 32. Se eu sei que W é 32, então agora eu posso achar x. Porque agora eu vou dizer que x ao quadrado menos 4 é igual a 32. Desenvolvendo aqui, eu vou achar que x é igual a 6. Então agora já descobriu os valores dos retângulos. O problema aqui é correto afirmar que é a soma dos números. Então agora eu tenho que somar esses números aqui. Então eu vou fazer 6 mais 1 mais 32 mais 3 mais 0, que vai dar quanto? Vai dar 42. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra A. Então essa foi a questão 14 da prova do Colégio Naval de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Então, o enunciado diz: um ponto P pertencente a uma circunferência de raio de 5 unidades dista 4,8 unidades de um diâmetro dessa circunferência. Qual a soma das distâncias de P até os extremos desse diâmetro? Então, essa circunferência ela fica assim. Então, aqui a gente tem o ponto P, aqui tem o diâmetro, e ele quer saber então a soma das distâncias de P até A e de P até B. Então, e aqui a gente tem o raio. Então aqui a gente sabe que essa distância aqui do ponto P é 4,8 unidades. Ele diz que o ponto P pertence à circunferência, então ele está em cima aqui da
circunferência. Então aqui a gente tem, na verdade aqui a gente tem 3 triângulos, tem esse ABP, tem o PNA, tem o PNB. Então olhando para esses triângulos, a gente tem aqui primeiro olhando para o BNP, que é esse aqui, BNP. A gente sabe que esse lado aqui, BN, vai ser 5, como eu chamei aqui de X, vai ser 5 mais X. Esse aqui, que é a base dele, vai ser 4,8. Se eu sei esse lado aqui é um triângulo retângulo, porque essa distância aqui forma 90 graus. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu sei que BP vai ser a raiz de 5 mais x ao quadrado mais 4,8 ao quadrado. Então, esse é o triângulo BNP. Agora, olhando para o triângulo PNA, esse triângulo aqui, a gente sabe aqui que PN é 4,8, como eu estava aqui no outro. NA é esse lado aqui, como se tudo aqui é 5, esse pedaço aqui é X, então aqui ficou 5 menos X, formou aqui um triângulo retângulo. Então, de novo, pelo teorema de Pitágoras, eu vou achar que esse lado aqui vai ser raiz de 5 menos x ao quadrado mais 4,8 ao quadrado. Então, agora, como eu quero saber a soma desse tamanho e desse, e eu já achei aqui esses dois lados em função de x, agora eu vou olhar para esse triângulo aqui, ABP, e como AB é o diâmetro, então eu sei que aqui é 10. Esse BP é esse lado aqui que eu já achei, esse AP é esse lado aqui que eu já achei. Agora, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, eu vou descobrir o valor de x. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu sei que isso aqui ao quadrado mais isso aqui ao quadrado tem que ser igual a 10 ao quadrado. Como eu tenho raiz quadrada elevada ao quadrado, então é como se eu cortasse a raiz do expoente. Então eu vou ter isso aqui. Agora então vou desenvolver esses quadrados para a fórmula do x. Lembrando que isso aqui é um produto notável. Isso aqui diz que o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Desenvolvendo então aqui, a gente vai ter que x é igual a 1,4. Se x é igual a 1,4, então eu posso descobrir agora, substituindo aqui o valor de x, eu vou descobrir BP e PA. Então, BP vai ser 5 mais 1,4 ao quadrado mais 4,8 ao quadrado. Raiz disso aqui vai dar raiz de 64, que é 8. Da mesma forma aqui eu vou fazer 5 menos 1,4 ao quadrado mais 4,8 ao quadrado, vai ser raiz de 36, que vai ser igual a 6. Então, se eu sei que BP é 8, PA é 6, ele quer saber a soma, então eu vou fazer 8 mais 6, vai dar 14. Então, isso quer dizer que a resposta da questão é a letra A. Então, essa foi a questão 15 da prova do Colégio Naval de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Estudando a estrada que deve seguir numa viagem, uma pessoa identificou que existe um posto de abastecimento a cada 20 km e um café a cada 36 km do seu ponto de partida. Para otimizar a viagem, ele pretende estabelecer paradas em lugares que tenham tanto o café quanto o posto de abastecimento. Do ponto de partida até seu destino, que estava 1 km antes da sexta dessas paradas, quantos quilômetros essa pessoa percorreu em sua viagem? Então, fazendo aqui um desenho, a gente tem aqui a partida, tem aqui o destino e tem então aqui a sexta parada onde coincide o posto de abastecimento do café. Como ele diz que a cada 20 km tem um posto de abastecimento, quer dizer então que a quilometragem onde eu vou achar um posto de abastecimento vai ser sempre um múltiplo de 20. E se ele diz que a cada 36 km
tem um café, isso quer dizer que numa quilometragem múltipla de 36 eu vou achar um café. Então a quilometragem onde eu vou ter o posto de abastecimento e o café juntos vai ser uma quilometragem múltipla de 20 e de 36 ao mesmo tempo. Então isso quer dizer que eu tenho que achar o MMC para poder achar o primeiro ponto, ou a primeira quilometragem onde vão coincidir os dois. Então vou fazer aqui as divisões sucessivas. O MMC entre 20 e 36, para calcular eu vou primeiro dividir por 2. 20 por 2 vai dar 10, 36 por 2 vai dar 18. 10 por 2 vai dar 5, 18 por 2 vai dar 9. Agora então não tem mais número par aqui, vou dividir por 3. 5 por 3 não dá, eu repito, 9 por 3 vai dar 3. Aí de novo por 3 eu repito 5, 3 por 3 aqui vai dar 1. Agora então, ficou com 5 e 1, vou dividir 5 por 1 vai dar 1. Então agora eu vou multiplicar aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 3, 36. 36 vezes 5, 180. Então a primeira quilometragem aonde eles vão coincidir vai ser no quilômetro 180. Como aqui ele está dizendo que o ponto de partida até seu destino está 1 km antes da sexta dessas paradas, então a sexta parada onde vamos coincidir vai ser o que? Vai ser 180 vezes 6. Então aqui vai dar 1080. Como o destino está 1 km antes, então o destino vai estar no quilômetro 1079. Então isso quer dizer que a resposta da questão vai ser a letra C. Então essa foi a questão 16 da prova do Colégio Naval de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Observe as figuras a seguir. Na figura, observam-se as rosáceas de perímetros X, Y e Z, respectivamente. A rosácea 1 está inscrita num quadrado ABCD de lado 8,5 cm. A rosácea 2 está inscrita num pentágono regular EFGHI de lado 5 cm. E a rosácea 3 está inscrita num hexágono regular JKLMNO de lado 4 cm. Sabendo-se que o perímetro de uma rosácea é a soma de todos os arcos dos setores circulares apresentados na sua construção, é correto afirmar que. Então, primeiro aqui eles estão falando aqui o tamanho de cada lado. Então, esse primeiro quadrado aqui, o lado tem tamanho 8,5 cm, esse aqui tem 5 e esse aqui tem 4. Para calcular o perímetro da primeira rosácea, a gente tem que calcular o tamanho de um dos arcos e multiplicar por 4. Por quê? Porque o centro de cada arco é um vértice. Se eu tenho 4 vértices, então vou ter 4 arcos. Então vou fazer o tamanho de um arco vezes 4. Agora, o arco está dentro de um quadrado, então isso quer dizer que ele é a quarta parte da circunferência inteira. Então isso quer dizer que o tamanho do arco vai ser o perímetro da circunferência inteira dividido por 4. Lembrando que a fórmula do perímetro de uma circunferência é 2πr. Então o tamanho do arco vai ser 2 vezes o raio, que é 8,5 vezes π dividido por 4. Então esse aqui é o arco. Então a rosácea vai ser 4 vezes isso. Então a rosácea, que a gente vai chamar aqui do primeiro é x, vai ser 4 vezes 2 vezes 8,5 π sobre 4, que vai dar 17π. Então 17π é o perímetro da primeira rosácea. Para calcular o perímetro da rosácea 2, temos que calcular o tamanho do arco e multiplicar por 5, porque aqui no caso do pentágono eu tenho 5 vértices, então vou ter 5 arcos.
E cada arco ele vai ser o que? Vai ser o comprimento de um setor aqui do tamanho da circunferência, e esse comprimento vai ser correspondente ao ângulo que a gente tem aqui entre os lados. Então, para calcular o tamanho desse setor da circunferência, a gente vai usar uma regra de 3. Só que para calcular a regra de 3, tem que saber esse ângulo aqui formado por esses lados. Então eu tenho que lembrar que, já que isso aqui é um pentágono, o ângulo central aqui vai ser de 72 graus. Aqui eu tenho um triângulo onde eu tenho esses dois lados aqui, são raios. Então isso aqui é um triângulo isósceles. Serão triângulos isósceles, os ângulos da base têm que ser iguais. Se aqui eu tenho 72 graus, a soma desses dois aqui tem que dar 108. Então cada um desses aqui é 54. Se cada um desses ângulos é 54 graus, então esse ângulo aqui inteiro entre os lados vai ser 108 graus. Então, conhecendo esse ângulo aqui, eu posso montar a regra de 3. A regra de 3 vai ser 360, que é a volta completa, vai estar para 10π, que é o comprimento inteiro da circunferência, porque como o lado é 5, então vai ser 2 vezes 5 vezes π, 10π. Só que agora eu quero saber o tamanho correspondente a 108 graus, que é aqui desse arco. Então vou chamar aqui de A. Então, resolvendo aqui a regra de 3, eu sei que A vai ser 10π vezes 108 divididos por 360. Isso aqui vai ser igual a 3π. 3π é o arco. Então quer dizer que a rosácea vai ser, eu vou chamar de Y, que é essa rosácea aqui, 5 vezes 3π, que vai dar 15π. E agora então, para calcular o perímetro da terceira rosácea, então a gente vai multiplicar o arco por 6, porque aqui eu tenho um hexágono. E vou usar o mesmo raciocínio que eu usei aqui para o pentágono. Eu vou descobrir esse ângulo aqui, vou achar o perímetro desse setor do arco e depois vou multiplicar por 6. Como aqui é um hexágono, então o ângulo central vai ser de 60 graus. E no caso do hexágono, ele forma aqui um triângulo equilátero, onde aqui todos esses segmentos aqui têm o mesmo tamanho do raio. Então aqui é 60, aqui também é 60, aqui também é 60. Então esse ângulo aqui vai ser de 120 graus. Então agora eu vou fazer aqui uma regra de 3, só que em vez de 108 eu vou descobrir aqui qual é o tamanho correspondente aqui do setor para 120 graus. Então isso quer dizer que 360 está para 8π, porque 360 é a volta inteira. 8π vai ser o tamanho dessa circunferência, o perímetro dessa circunferência inteira, já que o raio é 4, 2 vezes 4 vezes π, 8π. E agora eu vou descobrir o tamanho então correspondente para 120 graus. Eu botei aqui a variável b. Então o b vai ser igual a 8 vezes 120 dividido por 360. Aqui vai dar 8π sobre 3. 8π sobre 3 então é o tamanho de um arco. Então a rosácea toda vai ser isso aqui vezes 6. Então vai ser o Z, que é aqui a última rosácea, 6 vezes 8π sobre 3, que vai dar 16π. Então aqui é o tamanho de cada uma das rosáceas. Agora o problema é saber, sabendo-se que o perímetro de uma rosácea é a soma de todos os arcos dos setores circulares apresentados na construção, é correto afirmar que ele quer que coloque em ordem de tamanho aqui, o tamanho de cada uma das rosáceas. Então quer dizer que a maior de todas é X, a do meio vai ser Z e a menor vai ser Y. Então isso quer dizer que a resposta da questão vai ser a letra C. Então essa foi a questão 17 da prova do Colégio Naval de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. A triste e irreparável tragédia ocorrida com o Museu Nacional, situado na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, Rio de Janeiro,
em 2/9/2018, incentivou uma pesquisa com um grupo de estudantes com o intuito de saber quais museus cariocas já visitaram. O resultado aparece a seguir. Então aqui estão as informações da pesquisa. Com base nessas informações, quantos estudantes ao total responderam a essa pesquisa? Então, a primeira informação que ele dá é que apenas 4 museus foram mencionados: Museu Nacional, Museu do Amanhã, Centro Cultural Banco do Brasil e Museu Histórico Nacional. Depois ele diz que todos os consultados afirmaram já terem ido ao Museu do Amanhã, sendo que 32 nunca estiveram em qualquer outro dos museus mencionados. Então, essa informação vai permitir que a gente simplifique aqui o diagrama que a gente vai usar para resolver o problema, porque ele está falando que todos os consultados foram ao Museu do Amanhã. Então quer dizer que eu posso fazer um diagrama aqui com o Museu do Amanhã sendo o conjunto universo. Então eu vou ter isso aqui. Aqui está o Museu do Amanhã, aqui estão os outros museus. Então quer dizer que todos que estão aqui dentro visitaram esses museus e o Museu do Amanhã. E além disso, só esses 32 aqui, que estão aqui fora, visitaram só o Museu do Amanhã. Então, se não fosse essa informação, como eu tenho 4 museus, eu colocaria 4 círculos aqui. Então ia ficar um desenho bem mais complexo de se entender. Dessa forma a gente simplifica o desenho, botando só 3 círculos aqui dentro. Agora então vamos ver as outras informações. Ele diz que dentro de 50 dos estudantes que também já foram no Centro Cultural, 30 nunca foram aos outros 2 museus mencionados. Então, olhando para cá, quer dizer que 30 foram no Museu do Amanhã e no Centro Cultural, e esses X, Y e Z foram além desses 2 a esses aqui também. Depois ele fala que dentro de 40 estudantes que também foram ao Museu Nacional, 22 nunca foram aos outros 2 mencionados. Então quer dizer que esses 22 aqui foram no Museu Nacional e ao Museu do Amanhã, e esses outros aqui foram também nos outros. E aqui ele fala, dentro de 30 estudantes que também foram no Museu Histórico Nacional, 18 nunca foram aos outros 2 mencionados. Então quer dizer que aqui tem 18 que foi no Museu do Amanhã e no Museu Histórico, e tem esses outros aqui que foram também nos outros museus. E aqui ele diz que 10 dos estudantes afirmam que já foram a todos os museus. Então isso quer dizer que esses 10 na verdade são o quê? Estão aqui na posição desse Y. Então, em vez de botar Y aqui, eu vou botar 10. Então, agora, com as informações, eu posso formar um sistema aqui. Eu vou dizer que 30 mais 10 mais X mais Z vai ser igual a 50. Isso aqui, 30 mais 10 mais X mais Z, são os componentes desse conjunto aqui. 22 mais 10 mais W mais X igual a 40. Esses valores aqui são os componentes desse conjunto, somados tem que dar 40, e 18 mais 10 mais W mais Z igual a 30, são os componentes desse conjunto aqui, somados eles têm que dar 30. Então eu fiquei com um sistema aqui, agora eu posso simplificar esse sistema. 30 mais 10, 40, passando 40 para o outro lado, vou ficar com 50 menos 40 vai dar 10. 22 mais 10, 32. Passando para lá, vou ficar com 40 menos 32, vai dar 8. 18 mais 10, 28. Passando 28 para lá, vou ficar com 30 menos 28, 2. Então agora, como eu tenho W aqui, eu posso isolar o W. Então aqui eu tenho que W vai ser igual a 8 menos X. Eu passei o X para lá. E aqui eu tenho que W vai ser igual a 2 menos Z. Eu passei o Z para
para o outro lado. Como essa expressão aqui é igual a W e aqui também é igual a W, então eu posso igualar essas duas expressões. Quer dizer que 8 menos x é igual a 2 menos z. Agora, passando o 2 para cá e o x para lá, eu tenho que 8 menos 2 vai ser igual a z menos x. Como eu tenho aqui z menos x e aqui z menos x, eu posso formar aqui um outro sistema para descobrir o valor de x. Então, vou ter isso aqui. X mais z igual a 10, que é essa expressão aqui. E aqui, x menos z igual a 6, que é essa expressão aqui. Somando as duas linhas, eu vou ter que 2x igual a 16. Quer dizer, então, que x é igual a 8. Sabendo que x é igual a 8, eu posso descobrir, então, aqui z e w. Por quê? Se x igual a 8, eu vou ter que 8 mais z igual a 10. Quer dizer, então, que z igual a 2. Se z igual a 2, eu tenho que w mais 2 igual a 2. Quer dizer que w igual a 0. Então, já descobri x, w e z. Então, agora, somando tudo, eu tenho que 22 mais 0 mais 18, são esses valores aqui, mais 10 mais 8 mais 2, são esses valores aqui, mais o 30, que são só os que visitaram o Centro Cultural e o Museu da Manhã, e o 32, que são aqueles que só visitaram o Museu da Manhã. Somando isso aqui tudo, então, vai dar 122. Então, isso quer dizer que a resposta da questão é a letra C. Então, essa foi a questão 18 da prova do Colégio Naval de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Então, o enunciado diz: observe a figura a seguir. Ela apresenta o triângulo equilátero ABC e o retângulo CDEF. Sabe-se que A, C e D estão na mesma reta. AC é igual a CF e CD é igual a 2DE. Com centro em C e raio CD, trata-se o arco de circunferência que intersecta EF em G. Por F, trata-se a reta FH paralela a CG, de modo tal que D, G e H estejam sobre a mesma reta. Dado que a área do triângulo CDG é 36, o valor da soma das medidas das áreas dos triângulos CBF e FGH é. Então, o enunciado aqui está falando que o triângulo ABC é um triângulo equilátero. Então, eu botei aqui, chamei todos os lados dele de X. Além disso, ele fala que AC é igual a CF e CD igual a 2DE. Então, se eu chamei aqui AC de X, então CF também vou chamar de X. CF é igual a ED, então também chamei de X. E CD vai ser 2X. Ele também fala que com o centro em C e raio CD, traça-se o arco de circunferência que intersecta EF em G. Então, eu marquei esse arco aqui, que corta esse segmento EF no ponto G. Então, como isso aqui é o raio, CD vai ser igual a CG. Então, isso aqui é 2x, aqui também é 2x. Por F, traça-se a reta FH paralela a CG, de tal modo que D, G e H estejam na mesma reta. Então, realmente aqui, D, G e H estão na mesma reta, e essa reta, e esse segmento aqui, EF, é paralelo a CG. E ele também diz que, dado que a área do triângulo CDG é 36, então, esse triângulo aqui, CDG, tem área 36. Quer dizer que a base vezes a altura dividido por 2 vai dar
36. Então isso quer dizer que 2x vezes x sobre 2 vai ser igual a 36. Desenvolvendo aqui, a gente vai achar então que x é igual a 6. E o que o problema quer saber então é a soma das áreas desses dois triângulos aqui que eu coloquei em azul. Então isso é o que o enunciado está dando. Agora, olhando para esse triângulo aqui CFG, eu sei que esse ângulo aqui ele vai ser de 30 graus. Por quê? Porque o seno de 30 é meio. E se eu olhar para cá, o seno desse ângulo aqui vai ser o que? Vai ser x, que é o quadrado oposto, sobre 2x, que é a hipotenusa. X sobre 2x, ela vai cortar o x com x, vai sobrar meio. Então realmente o seno de 30 é meio. A gente também pode calcular o tamanho desse segmento aqui, porque se esse triângulo é retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Então eu vou dizer que FG ao quadrado, que é esse lado aqui, mais x ao quadrado tem que ser igual a 2x ao quadrado. Desenvolvendo então aqui, a gente vai achar que FG vai ser x raiz de 3. Então quer dizer que FG, sabendo que x é 6, vai ser 6 raiz de 3. Agora então, olhando para os outros ângulos aqui, isso aqui tem um triângulo equilátero, quer dizer que todos esses ângulos aqui são de 60 graus. Esse ângulo aqui ACF, ele é um ângulo de 90 graus. Então se aqui eu tenho 60, aqui eu vou ter 30. Agora, se esse triângulo aqui CFG também é um triângulo retângulo, e eu tenho aqui 30 graus, aqui eu tenho 90, então aqui eu também tenho que ter 60. Da mesma forma, FCD também é um ângulo reto, então se eu tenho aqui 60, eu tenho que ter aqui 30. Então agora, olhando para cá, eu tenho esse triângulo CGD. Eu sei que aqui eu tenho 2x, aqui eu tenho 2x, aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Então quer dizer que esse triângulo aqui ele é isósceles. Se o triângulo é isósceles, os ângulos da base tem que ser iguais. Se eu já tenho 30 graus aqui, então aqui eu tenho que ter 75 e 75 graus. Se aqui eu tenho 75 graus e aqui eu tenho 30 graus, então quer dizer que esse ângulo aqui tem que ser o que? O que está faltando para completar 180. Então quer dizer que a gente vai ter aqui 75 graus. E da mesma forma, CG é paralelo a FH. E aqui a gente tem uma transversal. Então quer dizer que esse ângulo aqui tem que ter o mesmo tamanho desse ângulo aqui. Esse aqui é 75, aqui também é 75. Se eu já tenho aqui 75, aqui 75, então esse ângulo aqui só pode ser de 30 graus. Então eu já achei aqui todos os ângulos. Agora então está faltando calcular as áreas de cada um desses dois triângulos aqui. Para calcular a área, eu vou usar uma fórmula que diz que a área de qualquer triângulo vai ser A vezes B vezes seno de alfa sobre 2, onde A e B são dois lados, alfa é o ângulo entre esses dois lados. Isso aqui, esse produto dividido por 2. Então, olhando aqui primeiro para o triângulo CBF, que é esse aqui, eu tenho esse lado aqui que é 6, esse lado aqui que é 6 e o ângulo entre eles que é 30 graus. Então, isso quer dizer que eu vou fazer 6 vezes 6 vezes o seno de 30 sobre 2. O seno de 30 é meio. Então, desenvolvendo aqui, eu vou descobrir que a área do triângulo CBF vai ser 9. Vou fazer a mesma coisa agora com esse triângulo aqui, FGH. Então eu tenho aqui 6 raiz de 3, 6 raiz de 3 aqui no meio, 30 graus. Então, usando a mesma fórmula, eu vou ter 6 raiz de 3 vezes 6 raiz de 3 vezes o seno de 30 sobre 2. 6 vezes 6, 36. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Seno de 30 é meio, isso aqui tudo sobre 2. Fazendo aqui as contas, eu vou achar então 27. Então essa área aqui é 27, essa área aqui é 9. Ele quer saber o valor da soma das medidas das áreas dos triângulos. Então 9 mais 27 vai dar 36.
Então a resposta da questão é a letra B. Então essa foi a questão 19 da prova do Colégio Naval de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula. Analise as afirmações a seguir sobre os números racionais A e B. Então aqui ele faz aqui 4 afirmações e aqui ele bota: assinale a opção correta. Então aqui a gente vai escolher a opção que está certa de acordo aqui com as afirmações. Então a primeira, ele diz que para A diferente de B existem infinitos números reais x, tais que A é menor ou igual que x, x é menor ou igual que B. Então essa afirmação aqui ela é verdadeira. Por quê? Porque vamos supor, se eu tenho 1,2 e 1,3, que número eu posso botar entre 1,2 e 1,3? Eu posso botar 1,21. Agora, entre 1,2 e 1,21, eu posso botar um número? Posso botar 1,205. Entre 1,205 e 1,21, eu também posso botar um número? Eu posso botar 1,206. Então quer dizer que eu sempre vou poder colocar um número entre dois números reais. Eu sempre vou poder incluir uma casa decimal aqui. Então pode ser difícil assim de imaginar, mas isso quer dizer que eu posso botar entre dois números reais infinitos números. Cabe entre qualquer dois números reais infinitos números. Então por isso que essa afirmação aqui é verdadeira. A 2 diz que sempre existirá uma solução para a equação na variável x dada por ax igual a b. Então aqui é falso. Por quê? Porque se o a estiver valendo 0, não vai existir um número que vezes 0 dê b. E se por acaso a e b forem 0, vamos supor, ax igual a 0. Isso aqui eu posso botar qualquer número aqui no lugar do x, porque qualquer número vezes 0 é 0. Então, nesse caso aqui, essa equação ela é indeterminada, porque ela vai ter várias respostas, não vai ter uma solução só. Então por isso aqui é falso. Se a ao cubo mais b ao cubo igual a 0, então a é igual a b, que é igual a 0, é a única solução. Essa aqui também está errada, porque eu posso ter 1 e menos 1. Porque 1 ao cubo é 1, menos 1 ao cubo é menos 1. 1 menos 1 vai dar 0. Então essa aqui é resposta e não é a igual a b, que é igual a 0. Então a 3 também é falsa. E a quarta, se a é menor que b, então a ao quadrado é menor que b ao quadrado. Também é falsa. A gente pode pegar aqui um exemplo. Se eu disser que o a é menos 4 e o b é 3, menos 4 é menor do que 3, mas se eu elevar ao quadrado, eu vou ter 16 e 9. 16 não é menor que 9, então por isso aqui é falso. Então, eu fiquei com três sentenças falsas e uma verdadeira. Então a resposta aqui da questão vai ser a letra C. Então essa foi a questão 20 da prova do Colégio Naval de 2019 para 2020. Obrigado, até a próxima aula.